Uma boa noite a todos. É com muito prazer, muita satisfação. Estamos mais uma vez reunidos para mais uma aula do nosso curso de Educação Mediúnica, primeiro ano, né? Ficamos aí um tempo parado, mas agora vamos retomar se adaptando às condições que nos é apresentado, né? Então, dando continuidade, hoje nós vamos fazer a aula de número 5. Parte A, centro de força ou centros vitais. Parte B, diretrizes do Evangelho. Centros de força ou centros vitais. Definição: os centros de força são centros vitais ou fulcros energéticos. Fulcro é um ponto de apoio, um ponto mais relevante, um ponto que sustenta, uma sustentação. Só para a gente entender a palavra fulcro, né? Então, uma sustentação energética, um ponto de apoio energético, né? Fulcro energético. Acumuladores e distribuidores de energia situado no perispírito. Isso é muito importante a gente fixar, que esses centros de forças, eles são situados no perispírito. Reagem ao funcionamento dos órgãos do corpo físico. Esses fulcros energéticos, sob a direção automática da alma, imprime nas células a especialização. Tem uma correspondência com o funcionamento dos órgãos do corpo humano através dos plexos. Então, é bom a gente só fixar, ter em mente, nessa parte, que os centros de forças estão situados no perispírito, né? O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, dá a seguinte classificação. São 7 os centros de forças, né? Que a gente vai estudar. São 7 principais, tá? Centro coronário, centro frontal, centro laríngeo, centro cardíaco, centro esplênico, centro gástrico e centro genésico, né? A gente vai entrar em um por um nas próximas lâminas, né? E esses são os centros principais que a gente vai estudar. Centro coronário. Esse centro recebe, em primeiro lugar, o estímulo do espírito, comanda os demais centros, porém vibra com eles em interdependência. Dele emana as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões. Também é o responsável pela alimentação das células, do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos, sendo, por isso, o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. O centro coronário ele é instalado na região superior da cabeça, né? Está bem no centro, né? Ele é o principal, né? E o centro que assimila os estímulos do plano superior, né? O movimento, a estabilidade, o metabolismo, o organismo, a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. O coronário supervisiona ainda outros centros que lhe obedecem aos impulsos precedentes do espírito, né? Mais para frente a gente vai
detalhar mais um pouquinho só o coronário por ser o centro principal, tá? Centro cerebral, ou frontal, né? Contíguo ao coronário, ele fica um pouco à frente, né? Muito próximo do coronário. Ordena percepções variadas, que, no corpo físico, constitui o sentido da visão, da audição, do tato e também responsável pelos processos da inteligência, como a palavra, a cultura, a arte e o saber. É nele que acontecem os comandos do núcleo endócrino, que se refere aos poderes psíquicos. O centro cerebral, ele é o administrador do sistema nervoso, né? Ele tem toda a sua organização organização, coordenação, atividade e mecanismo, né? Ele coordena toda essa parte do sistema nervoso. Centro laríngeo controla os fenômenos da fonação, voz, e as atividades das glândulas tireoide e paratireoide. Ele controla a respiração e a fonação, né? Laríngeo. Centro cardíaco sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Emotividade, a circulação das forças de base é responsável pelo centro cardíaco. Centro esplênico regula o sistema hematológico, ou seja, a circulação sanguínea. Esse centro está assim abaixo do coração, situado no baço. Desculpa, gente, engasguei. Centro gástrico. Centro gástrico é responsável pela penetração de alimentos e fluidos no corpo físico. O centro gástrico, ele se responsabiliza pela digestão e absorção dos alimentos, né? Todo esse processo digestivo, né? Centro genésico, esse é o santuário das energias sexuais, sendo o modelador de formas e estímulos, né? O centro genésico, ele fica no baixo ventre, né? Que nós vamos ter uma figura de como que é o centro de força, né? Ele tem esse formato de cone, né? Esse redondo, essa bola redonda, é a parte superior dele, onde capta as energias. E as energias entram, né? E vão sendo canalizadas para a parte mais fina, né? Onde dela vai ser distribuída, que a gente vai ver mais à frente, né? A forma que ele trabalha lembra muito o diafragma de uma máquina fotográfica, aquele abrir e fechar, né? E ele tem os movimentos alternados, contínuos, né? Eles ficam girando, né? Ele também lembra a pétala de lótus, né? Segundo a filosofia hindu, né? Eles têm a filosofia hindu tem dá essa característica para ele também. Lembra muito aquela flor de lótus, né? E pela descrição conhecida, pode-se imaginar os centros vitais como vórtice muito luminoso. Então, assim, o que a gente está descrevendo é algo parecido, mas ele tem muita luz, né? Ele é muito luminoso, ele tem... e trabalha num sincronismo, num giro, né? De abrir e fechar, captando as energias que ele compete. Plexo. Os plexos são situados no corpo físico e são
em um entrelaçado de nervos, formando uma verdadeira rede. As energias captadas pelos centros vitais passam ao plexus e desses aos nervos, transitando assim por todo o organismo. Eles estão localizados em regiões anatômicas correspondentes aos centros de forças presentes no perispírito. Existem milhares desses plexos no corpo. Alguns são mais importantes pela localização e pelo trabalho que realizam. As energias captadas passam pelo centro vital e aos plexos e desses aos nervos, transitando assim por todo o organismo. Então, o plexo ele é quem faz a ligação aos nervos, né? Então, pegando aqui na imagem anterior, a energia ela é captada por essa parte superior, que é esse redondo, né? Imagina num funil, e elas vão se concentrando e vão se formando e vai virando, indo para o fundo do cone, ficando cada vez mais fino, né? Elas vão se concentrando, e daí elas passam pro plexo, né? Aqui nessa imagem à direita, nós temos o centro de força, né? E essas ramificações em preto, centro de forças, estão em vermelhos, né? E as ramificações em preto, né? Centro de forças, né? E as ramificações, né? Onde o plexo faz essa ligação entre o centro de força do perispírito e o corpo e o, e o, e o nosso corpo carnal, né? Onde recebe essas energias através do plexo, né? As energias são captadas pelo centro de forças e são distribuídas entre o plexo e essas ramificações para chegar até os órgãos vitais, né? Adicionamos aqui um quadro explicativo do centro de forças e seus plexos, correspondente, bem como a localização de cada um deles, né? Aí a localização, né? Nós temos aqui a imagem do ser humano, né? E em azulzinho os plexos, centro de forças do perispírito. Então, aqui nós vamos ter o centro de força coronário, plexo correspondente coronário, localização no alto da cabeça, okay. Frontal carótido e localização lobo frontal. Esse aqui, ó. Esse aqui. Laríngeo, faríngeo, plexo correspondente laríngeo-faríngeo, e está na garganta. Cardíaco, plexo cardíaco, localização coração. Esplênico, plexo correspondente esplênico, mesentérico, localização baço. Gástrico, solar, localização, plexo correspondente gástrico solar, localização no corpo, estômago. E centro de força genésico, básico, plexo correspondente coccígeo, hipogástrico e localização no corpo, baixo ventre, né? Aqui eu peguei uma definição do livro Evolução em Dois Mundos, do centro coronário. Vamos a ele. Temos, particularmente no centro coronário, o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Dele parte
Desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais, com ação difusível sobre a matéria mental, que o envolve, transmitindo aos demais centros de alma os plexos vivos de nossos sentimentos, os reflexos vivos de nosso sentimento, ideias e ações, tanto quanto esse mesmo centro, interdependente entre si, imprime semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa continuação particular, plasmando em nós próprio os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incube-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Então, aqui é mais ou menos como funciona, né, o nosso pensamento, as nossas atitudes, nossas ações, como na prática ela conversa tanto com o corpo físico como com o corpo espiritual, né? É como que a gente grava as nossas lembranças, as nossas intenções, as nossas amarguras, nossas decepções, como que elas, como que isso fica entre o corpo físico e o corpo espiritual. Nossos deslizes morais estabelecem graves desequilíbrios em nosso centro de força, que refletirão em nossos perispíritos e no corpo físico, causando desarmonias espirituais e enfermidades físicas, tendo em vista que, quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força em nossa alma, naturalmente se escraviza ao efeito da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste entre o céu e a terra, Francisco Cândido Xavier. Aqui nós temos consciência da importância das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, né? Que quando a gente tem ações que são contrárias às leis divinas, a gente causa um desajuste nos nossos centros de força, né? E esses desajustes traz consequência para o órgão correspondente, né? No livro Entre o Céu e a Terra, nós temos o personagem Júlio, né? Eu vou contar um pouquinho do livro para a gente ter uma ideia desse desajuste, das consequências, né? Das nossas ações, que causa tanto para o corpo físico como pro espiritual. O Júlio, ele em uma encarnação, ele toma veneno, né? Ele se suicida tomando veneno. E nesse capítulo 20, ele está se preparando para se reencarnar, né? E o que acontece? O centro laríngeo dele vai vir com uma deficiência, porque ele teve esse descontrole, ele teve, quando ele bebeu veneno, ele comprometeu o funcionamento do centro laríngeo, né?
Então, quando ele reencarna com esse déficit, com esse problema de funcionamento, né? Então, isso vai gerar alguns problemas no corpo físico em função desse desequilíbrio, né? E a proposta é ele vir, se resignar, entender que é importante e cuidar da garganta, consequentemente, desse centro de força, né? Devemos, portanto, caminhar em busca do equilíbrio em nossas atitudes, buscando uma harmonização física e espiritual, de modo a conquistar com trabalho perseverante no bem a nossa reformulação moral, calcada sempre nos ensinamentos evangélicos de Jesus, né? Então, aqui a, a gente tem que ter o exemplo sempre o Jesus Cristo, né? E, e a gente tem que ter a consciência, né? Essa lição nos traz a consciência, a importância do nosso vigiar a mente, o quanto a gente pode fazer bem ou mal para a gente mesmo em função dos pensamentos, né? Quero voltar aqui um pouquinho para falar com relação ao centro de forças, né? Quando a gente centro de força e pensamento, quando a gente está, por exemplo, tomando um passe, né? A gente senta tomando um passe ou em casa fazendo uma oração, né? A gente busca essa ligação com a pátria espiritual, com o ser supremo, o ser maior, né? Então vamos pegar o exemplo do passe. Quando a gente está sentado, vem o irmão nos fazer um passe. Esse passe ele entra, né? Geralmente ele posiciona a mão acima da nossa cabeça, né? E como vão trabalhar o centro de forças, né? O coronário ele vai captar, né? As energias e essa energia ele vai absorver e vai distribuir entre os centros de força, onde a gente precisa de um ajuste, de um equilíbrio. Vamos pegar, vamos supor, entrou no coronário, eu estou com um problema no meu centro de força cardíaco, né? Ele vai vir até o centro de força cardíaco e ali essas energias vão ser captadas e delas vão passar para o meu órgão, né? O funcionamento é mais ou menos assim. Eu expliquei de uma forma bem simples, né? Mas tudo passa pelo pensamento, tudo é questão da gente acreditar, ter fé. A mesma coisa a gente fazer um tratamento espiritual e não acreditar que vai ser curado, né? A gente não vai ser curado. Por outro lado, se a gente tem a fé, se a gente acredita, se a gente está ali pedindo a Deus, né, por, por, por uma cura, a gente, através dessas ações, né, dessa vontade, desse pensamento, a gente consegue canalizar essas energias que a gente recebe para o bem. Mas, para isso, a gente tem que ter esse pensamento bem... tem que ter a fé, né? Tem que ter a fé bem firme, bem concreta, né? E fazer a nossa parte, né? Que é acreditar e praticar o bem. Vamos ter Nós vamos partir agora para a parte B, né? A parte A, ela nos traz uma importância de vigiar o pensamento, né? De vigiar as nossas atitudes, né? É, e traz o convite a essa reforma íntima, convite a buscar
essa mudança para a gente melhorar como pessoa, né? Agora, a parte B, na diretriz do Evangelho, a gente tem essa passagem de Mateus 7:21. Nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aqueles que praticam a vontade do meu Pai que está no céu. Bíblia de Jerusalém. Então, essa passagem de Mateus traz que a gente tem que vivenciar o Evangelho, né? O que seria isso? Não adianta eu frequentar o centro espírita, frequentar um templo religioso, uma igreja, né? Ler o Evangelho e, e não praticar, e não vivenciar, e não ter essa esse ensinamento, transformar ele em ação, né? Convite à reflexão de como nos posicionamos na qualidade de discípulo frente a Jesus, frente aos ensinamentos de Jesus, né? Então, nós vamos pegar o nosso mundo macro aqui, nós que estamos estudando para dentro da casa espírita, né? Fazendo esse curso de educação mediúnica. A gente tem esses ensinamentos, a gente estudou o Evangelho, o aprendiz do Evangelho no ano passado, mas essa prática do Evangelho, a gente tá fazendo, a gente está buscando isso, né? A gente está transformando em ação esse estudo que a gente está tendo, esses ensinamentos, né? O trabalho é oportunidade abençoada e, trazendo para o nosso contexto, não resta dúvida que o exercício da mediunidade é um excelente campo na seara do bem. Então, trazendo para a nossa turma, muitos de nós já trabalham na casa ou até em outros lugares, né? Já exerce esse trabalho mediúnico, mas o texto traz que a gente tem que colocar em prática, tem que colocar essa faculdade que a gente recebe no trabalho da caridade, do próximo, do bem. Esse dom que a gente recebe emprestado. Porque o fato de sermos médium, de muitos de nós até trabalhar, não quer dizer que é mais ou menos que um que o outro. Todos nós temos as nossas faculdades que podemos colocar em prática, que podemos trabalhar, contribuir, né, em nome de Jesus, né? E para isso a gente tem a obrigação de ter esse instrumento tocando, né? Vamos pegar um exemplo que me veio à mente agora, um violão, né? Não adianta eu ter um violão lindo, maravilhoso em casa, olha, eu sou músico, mas eu não sei tocar, né? Se eu tenho um dom e não coloco ele em prática, esse dom vai virar um dom de exposição, de enfeite, né? Aí me veio à mente agora um episódio do Chaves, não sei se alguém já assistiu, onde aparece um violão na vila e eles começam a tentar ensinar para o Chaves e para o Kiko a tocar violão, o seu Madruga, o seu professor Girafales e tal. E no fim eles terminam, né? O episódio termina o Chaves e o Kiko jogando, brincando de tênis, usando o violão, cada um com um violão e uma bolinha, brincando, usando o violão como raquete, né? A mediunidade que se apresenta, né?
não só a mediunidade, como o serviço também que se apresenta para a gente tem que ter essa consciência de que a gente tá servindo a Deus, né? A gente está sendo um instrumento, né? Para transformar, para melhorar a vida do próximo. A gente tem que servir, mas sem cobrar nada em troca, a gente tem que servir de coração, né? Tem que servir de coração aberto, né? E de fazer algo sem esperar nada em troca. Todos aqueles que vêm convidados a atuar no campo da mediunidade devem ter muito claro que todo o trabalho sempre deverá ser feito de espírito de muita fraternidade em nome de Jesus, né? Bem o que eu acabei de falar, a gente, quando exerce esse trabalho, a gente está fazendo em nome de Jesus, então a gente tem que fazer da melhor forma, a gente é um representante dele, né? Então, tudo que a gente tem que fazer em nome de Jesus, a gente tem que fazer, tem que se doar o melhor de nós, sempre, né? Porque o compromisso é sempre com a pátria espiritual, não é com fulano, ciclano e beltrano, né? Essa tarefa que a gente assume, né? E então é isso, gente, é isso. A aula de hoje, sem a participação, como eu posso definir? Sem a participação, é difícil, é complicado. Assim, a minha primeira aula, até agradeço, peço desculpa pelos enroscos que eu tive, a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho, né? Mas saiba que eu estou fazendo com muita alegria, com muita disposição. Estudei bastante porque se apresentou de uma forma diferente, né? E espero que eu consiga ter transmitido algumas mensagens, ter explicado as coisas que vocês tenham entendido. Se não, eu estou à disposição para, se tiver dúvidas, a gente, não só eu, como toda a equipe, né? A gente está aí para servir também, tá? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos por estarem até aqui comigo. E que Deus abençoe a todos nós e que proteja a todos nós dessas enfermidades que têm apresentado em nossas vidas, né? Que a gente possa passar por esse momento e termos força para continuar e que esse curso maravilhoso continue por mais tempo, né? Que Deus abençoe a todos, que a paz de Deus em nossos corações, tá? E que assim seja. Muito obrigado.